Olá, boa sexta-feira, boa tarde. Hoje, 24 de novembro, no ar, Boletim Primavera. Começou a Semana Nacional do Doador de Sangue. Os hemocentros promovem campanhas com o objetivo de incentivar as doações e homenagear quem já doou. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores de sangue. O dia de quem foi doar sangue hoje no Hospital das Clínicas em São Paulo começou com música. O coral da Polícia Militar se apresentou aos doadores e funcionários da coleta durante a campanha da Semana do Doador de Sangue. Tenho minha casa pra olhar e não posso ficar. Tenho minha casa pra olhar e não posso ficar. Ao som de tantos sucessos, teve gente que nem viu o tempo passar. O que você está achando dessa doação de hoje? Tô achando o máximo, né? Nem senti passar. Polícia Militar cantando para você. Tá vendo? Ao vivo. E a gente sempre está aqui no hospital porque a doação de sangue é fundamental, né? Uma coisa da vida, né? Doa vida, traz vida para alguém, né? A gente muitas vezes não tem noção do que é uma doação de sangue. Para quem doou pela primeira vez, já bateu a vontade de voltar mais vezes. Tô gostando muito. Vai voltar mais vezes? Vou, se Deus quiser eu voltar mais vezes. E vocês que estão em casa também vão doar também, né? Tá precisando aí. A meta do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo é de receber mensalmente 12.500 bolsas de sangue. Mas atualmente a média é de 9.000 doações ao mês. Por conta dessa diferença, o estoque está 60% abaixo do recomendado. O objetivo da Semana da Doação agora é fazer com que todas as cadeiras vazias fiquem repletas de doadores. Segundo o Ministério da Saúde, o índice de doadores de sangue no Brasil é tímido, não chega a 2%. Para melhorar esse número, a importância da conscientização. Então a gente tem que doar sangue voluntariamente, sem ter alguém para a gente doar, que é o doador altruísta, que a gente tem aqui na Fundação. Nós conseguimos reverter quase 80% das nossas doações são voluntárias. Quem doa sangue, doa vida e salva a vida. Esse binômio é importante. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, além de estar alimentado e descansado. A restrição vale apenas para portadores dos vírus da hepatite, AIDS, malária e doença de Chagas. Comitê da Bacia do Rio Mãe Luzia planeja iniciar despoluição e disponibilizar captação de água em Siderópolis. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. O Fórum Permanente de Restauração e Revitalização do Rio Mãe Luzia iniciou os trabalhos em 2014 e desde então vem se estudando alternativas de poder recuperar o rio. O fórum ele foi criado no ano de 2014 a partir de uma iniciativa de um professor da Unesc, o professor Carlos Renato Carola, juntamente com seu orientando de TCC do curso de História. O seu orientando, o historiador Nilson Dassi, ele fez um trabalho sobre o Rio Mãe Luzia. Após a defesa do TCC, o professor Carlos Renato Carola e o Nilson Dassi resolveram transformar esse TCC num livro. E daí surgiu o livro Era uma Vez o Rio Mãe Luzia. Pronto o livro, lançado o livro, o que eles pensaram? Esse livro não pode ficar só na universidade, só na Unesc. Vamos divulgar para a comunidade, para a população. E na ocasião eles tiveram a brilhante ideia de lançar, de divulgar o livro nos municípios por onde passa o Rio Mãe Luzia. Até porque o livro ele conta a história do Rio Mãe Luzia antes da degradação e depois da degradação. Então eles acharam importante passar em todos os municípios, nas câmaras de vereadores, para divulgar essa obra e suscitar na população a importância do Rio Mãe Luzia. Através de medidas tomadas nas reuniões, todos os 7 municípios por onde o rio passa se comprometeram em realizar algumas ações que poderiam garantir esse primeiro passo em busca da revitalização do rio. Em 2015, a gente já realizou o primeiro seminário de recuperação e revitalização do Rio Mãe Luzia no município de Forquilinha, onde a gente trouxe um palestrante de São Paulo para discutir a recuperação dos rios do Brasil.
né? E agora, 2017, então a gente fez o seminário em Siderópolis, que seria um seminário de relatos de experiências, onde todos os municípios por onde passa o Rio Mãe Luzia fizeram um relato de ações que eles fizeram em prol do rio em 2017. Existem alguns pontos que são responsáveis pela poluição do rio, como a mineração, entre tantos outros motivos que ainda comprometem a restauração do rio. Inicialmente ele foi degradado pela mineração do carvão, né? O carvão iniciou todo o seu trabalho lá em 1940 e quando se faz a exploração do carvão, o carvão ele é um mineral que ele tem muito resíduo e esse resíduo é uma quantidade muito grande de pirita e essa pirita antigamente ela é lançada diretamente na água. Mas é possível sim realizar essa revitalização, é necessário que os políticos realizem esse trabalho para garantir recursos para a recuperação desse rio que é o maior da região, diante de que nos próximos anos podemos ficar sem água e é fundamental o envolvimento de todos. O IPARC, que é um instituto de pesquisa da instituição que faz parte, tem um professor que representa no fórum, já elaborou vários projetos, né, que requer recurso financeiro. Esses projetos já foram encaminhados para órgãos estaduais e federais para a gente poder viabilizar, porque a recuperação não vai acontecer daqui a 1, 2 anos. A recuperação ela é lenta, mas ela é possível. Daqui a 15 anos não vai ter mais água para a gente, vai faltar água para alguns segmentos da população. Na segunda reportagem sobre o combate ao câncer infantil, vamos falar sobre a importância em diagnosticar a doença cedo. Confira. Existem diversos tumores que acabam atingindo como público-alvo as crianças e os adolescentes e todo sintoma deve ser avaliado como um alerta. Nas crianças, os tumores mais comuns são as leucemias. As leucemias vão se manifestar ou por sangramento, ou por queda do estado geral, ou por febre, ou algumas vezes emagrecimento. O segundo tipo mais comum são os linfomas, que se manifestam como linfonodos ou ínguas aumentadas tanto no pescoço, ou como falta de ar ou tosse, porque esses linfonodos podem estar aumentados dentro do tórax também, ou massas abdominais palpáveis nesses casos. Depois, o outro tipo comum de câncer, o terceiro mais comum, são os tumores do sistema nervoso central, que é o do cérebro e medula. O do cérebro tem uma característica interessante. A criança, ela tem dor de cabeça, é normal, que a gente chama de cefaleia. Agora, a cefaleia dos tumores são por aumento de pressão dentro da cabeça. E a cefaleia, tipicamente, ela ocorre de manhã, ela não é associada a alguma coisa muscular, ela sempre é uma dor que às vezes acorda a criança, então cefaleia que acorda a criança não é normal, sempre é um sinal importante de alerta. Principalmente se está associada a dor de cabeça e vômitos, que também aparecem em doenças virais, mas é um vômito interessante que ele não é precedido de enjoo. Então a criança não está enjoada e ela vomita. Daqui a pouco já quer comer de novo, não tem febre, tem dor de cabeça, ou ela diz que a vista está embaralhada, ou tem perda de força. Então é o terceiro tipo mais comum de câncer, que são os tumores do nervoso central. Depois nós temos os tumores ósseos, né, que normalmente a criança vai relatar que tem dor no movimento ou dor na articulação, muitas vezes com algum abaulamento no local. E depois nós temos os tumores abdominais, os tumores menos comuns, né, em que o principal sinal é o aumento do abdômen, alguma dificuldade na palpação, a gente sente na barriguinha do neném alguma coisinha dura, e esses pacientes precisam de investigação, né. Então, se tiver qualquer suspeita, vale a pena investigar. Toda atenção é pouca, já que o diagnóstico precoce pode ser responsável por maiores chances de cura. A gente sabe que o diagnóstico, todo mundo conhece, que lê ou vê na mídia, né, sobre câncer, sabe que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante que a gente tem para oferecer. Tem tumores que, se a gente fala de diagnóstico precoce, a chance de cura é mais de 80%. Por outro lado, se a gente já pega ele com metástases ou com lesões à distância, a chance de cura é menor que 30%. E isso, depois que começou o tratamento, não muda nada que a gente fizer, porque os tratamentos eles são protocolos internacionais, eles são como uma receitas de bolo que tem que ser exatamente iguais no mundo inteiro. E dessa forma, depois que para cada tipo de tumor, cada evolução vai ter o seu tratamento, o seu protocolo,
que é compartilhado no Brasil inteiro, com os medicamentos que já são fornecidos pelo Ministério da Saúde, para que a criança tenha o tratamento. Mas o tratamento precoce aumenta a chance de cura, diminui as complicações dos tratamentos, como, por exemplo, a perda de um membro, né? A gente pode poupar a criança de amputações ou de perda, por exemplo, do olho, no caso do retinoblastoma, se a gente fizer o diagnóstico precoce. O lema da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica é que nenhuma criança deve morrer de câncer. E esse é o objetivo que a gente talvez não consiga alcançar tão cedo, mas é o nosso objetivo final. O caso de Mariana foi descoberto quando já estava bem avançado, por isso a necessidade de amputar a perna. E essa reabilitação foi um dos passos mais complicados nessa caminhada. Foi bem difícil na hora, porque assim, eu achei que eu ia pôr a perna e ia sair andando. Nunca tinha ouvido falar direito nisso, né? Daí eu peguei e comecei a fazer a reabilitação, só que foi bem difícil, eu não queria aceitar, foi bem assim, ruim de aceitar mesmo que eu teria que fazer a reabilitação, que eu teria que aprender a andar de novo. Então, várias vezes eu queria jogar a perna longe, mas tinha que tentar. E daí agora já consegui, já aceitei super bem, é uma parte de mim. Mas existe tratamento e é assim como a Mariana, que desde 2014 não realiza mais tratamento, já que está curada, apenas fazendo acompanhamento como determina o protocolo. E hoje leva uma vida normal como qualquer adolescente. Faço normal, eu estudo, eu faço curso, eu faço até academia. Faço tudo normal, assim. Os sonhos continuam os mesmos. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!